Bom, gente, tá gravando então. Uma boa noite a todos e a todas, né, que estão presentes. E aos que não puderem, né, não puderam estar aqui hoje, eu vou disponibilizar a gravação, então assistam em outro momento. Alguns recadinhos, por favor, deixem os seus microfones desligados, façam suas anotações, né, referente a alguma dúvida, alguma coisa, e no final ali a gente, né, disponibiliza um tempo para vocês poderem fazer as perguntas, né, que tiverem dúvidas. Tá bom? Então, assim, primeiramente eu gostaria de agradecer a Mônica. Oi, né, desculpa interromper, que eu não tô conseguindo escutar. Não tá conseguindo escutar? Não, tá saindo muito baixo o som pra mim. E o resto da turma tá conseguindo escutar alguém aí? Tá com dificuldade? Sora, eu tô escutando bem. Tá. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô escutando direito. Talvez deve ser alguma coisa no sinal. Tá, mas vamos dar continuidade, né? Se continuar, tu avisa, tá, Duda? Tá bom. Porque eu botar microfone aqui, quem vai falar vai ser a Mônica, né? Então talvez o dela, né, esteja melhor. Eu colocar microfone aqui, eu sei que o meu microfone de vez em quando falha mais ainda, então não acho, né, necessário. Então, assim, queria agradecer a Mônica primeiramente, né, por ter aceitado vir aqui dar essa palestra para vocês, diretamente do Canadá, né, no seu doutorado. Então, deixa eu achar aqui uma... eu fechei. Tá, mas eu enviei para vocês, então, né, um pouquinho do currículo da Mônica. Ela é doutoranda, né, na Memorial University, e no Canadá, mestre pela mesma universidade e bióloga, né, pela Unicinos, desde 2013, né. Então, semana passada nós tivemos uma palestra também sobre dimensões humanas, com a Fran, né, a Francine contando a vivência dela, de tudo que ela, né, das histórias dela, quando ela viajou para a África, com os animais que ela trabalha, qual a importância de se trabalhar dimensões humanas, né, com a interação, né, a relação homem-animal, né, e bichos lindos que elas trabalham, e a Mônica não é diferente, né? Então a Francine ela falou um pouco de você sobre a questão do terrestre, né? Animais como puma, os guepardos, que ela trabalhou na África, e a Mônica vai falar para vocês, né? Provavelmente um pouco do trabalho dela com as onças, né? Que eu acredito que ela vai falar, mas vai falar também a questão do mar, que é onde eu trabalhei, inclusive com os animais com que eu trabalhei no meu TCC, né, e no meu mestrado. Tá, gente? Então, sem delongas, eu passo a palavra para a Mônica. Muito obrigado. Tá? E obrigada. A palavra é sua. Obrigada, Carlos, pelo convite. Boa noite, pessoal. Eu já vou avisando que se daqui a pouco um gato pular aqui atrás, é o meu gato, se eu prender ele vai ficar miando, então ele está solto, se ele pular, pulou. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, então, um pouquinho sobre o meu trabalho. Como o Carlos falou, eu tô falando aqui do Canadá, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês quando eu começar a compartilhar minha tela aqui. E acho que, deixa eu botar aqui agora já. E se alguém tiver algum problema para me ouvir, só falem aí, avisa, que a gente vê se consegue melhorar. Tá. Bom, então, como o Carlos falou, eu estou fazendo doutorado aqui, estou terminando meu doutorado agora, final do ano. Eu entreguei já minha dissertação na semana passada. E eu me formei na Unicinos em Biologia em 2012. Foi 2012. Em 2013, eu consegui uma bolsa de mestrado, daí eu vim para cá fazer meu mestrado. Fiz meu mestrado com onça. Eu vou falar um pouquinho dessa trajetória
da minha trajetória dentro das dimensões humanas, desde o TCC até agora. Todo o trabalho que eu fiz, ainda estou finalizando como parte do meu trabalho dentro de universidade, tanto da Unicinos quanto da universidade daqui. E vou falar um pouquinho também dos trabalhos que eu estou fazendo fora da universidade, que é com consultoria na parte de dimensões humanas. Então, você já tem um pouquinho de ideia do que são essas dimensões humanas pela palestra da Francine na semana passada. A Francine, a gente se conhece, a gente trabalhou juntas no laboratório de ecologia de mamíferos da Unicinos, quando eu estava lá, quando nós duas estávamos lá em 2012 e 11. E a gente fez um trabalho junto, publicou um capítulo de livro sobre as onças na Mata Atlântica, parda e pintada. Então, e semana que vem, o Carlos já me falou hoje, a Ana Ponte vai estar falando com vocês. Eu tenho trabalho também com a Ana, a gente fez alguma coisa junto com lobo e leão marinho na Ilha dos Lobos, em Torres. Então, tá todo mundo meio conectado através dessa disciplina das dimensões humanas, que nada mais é do que uma disciplina que vem, faz parte das ciências sociais para o ambiente. Então, é uma disciplina uma disciplina interdisciplinar, então traz características da psicologia, da sociologia, da antropologia, para entender como que a gente, ser humano, se relaciona com o meio ambiente. E, às vezes, pode ser em relação a um animal em específico, a gente tem dimensões humanas da vida silvestre, pode ser em relação ao mar, como é o caso do meu doutorado, pode ser em relação ao uso de recurso florestal, por exemplo, ao uso de recurso hídrico, de qualquer coisa. Essa ideia de tentar entender como que as pessoas se relacionam, como que as pessoas pensam, como que as pessoas sentem, o que elas sabem, as suas experiências e como elas se comportam em relação àquele determinado assunto ou tópico ou objeto que a pessoa está estudando. No meu caso, aqui eu vou falar um pouquinho mais do mar, mas eu trabalho com um pouco de tudo. Mas a ideia também não é só uma disciplina acadêmica de pesquisa. As dimensões humanas, muito do meu trabalho é para juntar conhecimento que vai ajudar gestores de área protegida, por exemplo, ou gestores de fauna, pessoal que trabalha para a agência de governo, na hora de tomar decisão ou de fazer plano de manejo para uma determinada espécie ou para um determinado lugar. Então, por exemplo, se a gente tem, no caso aqui dessa foto, é uma baleia, e tem gente nadando com as baleias. Então, aqui é uma questão de turista com baleia. Então, quando a gente tem, por exemplo, tem pessoas que trabalham para criar planos para turismo, para ecoturismo, onde se considera tanto a parte ecológica de comportamento do animal, como a parte social de comportamento humano. Então, para criar restrições, para saber como é que as pessoas se comportam, ou deveriam se comportar, ou como é que elas conhecem, ou às vezes até para entender se certos comportamentos, certas relações que as pessoas têm com esses animais vão influenciar como elas se comportam em relação à conservação do meio ambiente de uma forma mais abrangente. Então, existe um monte de teoria que a gente vai seguindo e vai aplicando no nosso trabalho para tentar entender e prever também como que as pessoas podem se comportar em determinadas situações. Então, isso aqui é só para dar, assim, um apanhado meio geral, o que é essa disciplina das dimensões humanas que a gente trabalha. Hoje tem muita gente, no Brasil é muito mais reconhecida agora do que era há 15 anos atrás. Tem muita gente trabalhando nessa área já de dimensões humanas, que é diferente da etnobiologia, por exemplo, que é mais sobre o que as pessoas conhecem, então de conhecimento tradicional ou de conhecimento ecológico, que se fala também, né? Um pouquinho diferente, traz um pouco mais a parte de psicologia, e uma área da psicologia, o meu gato está aqui, uma área da psicologia que se chama psicologia ambiental e psicologia da conservação, que é para entender essa parte psicológica das pessoas em relação ao meio ambiente para a conservação. Enfim, onde eu estou? Eu saí da biologia e me tornei geógrafa. Eu me formei em biologia
e vim para cá nessa ilha chamada Newfoundland, que se traduz a Ilha da Terra Nova. É uma ilha aqui na costa leste do Canadá, aqui está todo o Canadá, e a gente está quase em linha reta. A gente só está meia hora, a gente só tem 30 minutos de diferença no fuso horário. Então, eu vim para cá em 2013 para fazer meu mestrado e agora eu voltei para fazer meu doutorado. Esse, na verdade, é o terceiro doutorado que eu iniciei, mas que eu estou terminando. Antes eu comecei, quando eu vim para cá fazer meu doutorado, para fazer meu mestrado, eu fui embora achando que eu nunca mais ia voltar porque era muito frio. Mas eu voltei, então agora eu estou nessa ilha chamada Newfoundland, onde eu faço meu doutorado e faço outro trabalho também de consultoria aqui, mas como vocês vão ver daqui a pouquinho, o trabalho de consultoria também acontece em outros países. Então, eu vou começar um pouquinho essa minha trajetória, mostrando para vocês, tentar exemplificar, através do meu trabalho, o que dá para se fazer com essa disciplina das dimensões humanas. Então, eu comecei nesse campo com o meu TCC, dentro na biologia, lá no Unicinos, onde a gente trabalhou com a questão da relação do lobo e leão marinho com o pescador numa área protegida que se chama a Ilha dos Lobos, que fica fica em Torres. A Ilha dos Lobos, então, tem lobo e leão marinho, só que o lobo e o leão marinho, eles competem com o pescador pelo peixe. Então, quando a gente tem dois elementos aqui, o pescador e o lobo, o leão marinho, competindo, tentando, indo atrás do peixe, do mesmo recurso, às vezes, na maioria das vezes, a gente vai ter conflito entre a fauna e a pessoa. Quando a gente tem esse conflito, a gente tem que entender o que leva o pescador a, por exemplo, daqui a pouco, soltar um foguete para espantar o lobo marinho do barco, ou atirar porque, né, ele está atacando o peixe, está afetando o negócio do pescador, né? Então, tem toda essa ideia de tentar entender o que leva a pessoa, se é só o prejuízo econômico ou se tem coisas além, porque às vezes o prejuízo econômico que a pessoa percebe que acontece é muito menor do que o que realmente acontece. Então, nesse mesmo trabalho, tem outros pesquisadores trabalhando também nesse mesmo projeto, e a gente constatou que e a Ana vai falar mais sobre isso provavelmente na semana que vem, que a percepção do pescador do prejuízo que o lobo e o leão marinho estavam causando na pesca era muito maior do que realmente estava causando. Então, o meu trabalho, eu entrevistei, a coleta de dados, como é que a gente faz para entender essa relação, é através de entrevista, através de questionário. Existem várias técnicas, vários métodos. Eu uso praticamente questionário ou entrevista no meu trabalho. Mas eu entrevistei pescador, porque eu estava interessada um pouquinho além do conflito entre o pescador e o lobo e o leão marinho, mas eu queria também entender como é que as pessoas percebiam a questão de ter uma área protegida, se elas sabiam que tinha uma área protegida ali em Torres, entre toda a questão também de trazer turista e ajudar no ecoturismo, em educação ambiental. Então, nesse meu trabalho, eu entrevistei pescador, pessoal do setor turístico da cidade, alguns professores de escola, pessoal gestores da área de proteção, se não me engano. Foram 5 grupos diferentes e analisei como é que a diferença entre esses grupos. Então, hoje, ainda não existe um plano de manejo para a ilha, o plano de manejo está sendo em construção de forma colaborativa entre a gestão do parque, com o pescador, com representantes da comunidade de pesca, com representantes de outros setores da cidade, da academia também, alguns resultados dessa pesquisa e de todo o trabalho que foi feito lá por outras pessoas também, hoje está sendo usado para informar e para ajudar no planejamento desse plano de manejo para uma área protegida, que nada mais é do que estabelecer algumas regras e restrições e como manejar a área, as pessoas e os animais. Então, esse trabalho na Ilha dos Lobos foi
a minha porta de entrada para esse mundo das dimensões humanas, que até então eu não sabia muito bem, eu estava na biologia, mas nunca fui muito do tipo que só quer trabalhar com planta, só quer trabalhar com bicho. Eu sempre tentava achar uma maneira de tentar entender a relação das pessoas com o meio ambiente. E foi que, então, deu sorte de aparecer esse trabalho, e foi aonde que, na verdade, eu me achei dentro dessa área, né? Depois disso, com esse trabalho do meu TCC, eu fui apresentar num congresso nos Estados Unidos, que era só de dimensões humanas, e apresentando o trabalho lá, eu conheci um professor que estava procurando para alguém para fazer mestrado, estava procurando aluno, e me convidou para trabalhar com ele, para vir para o Canadá para trabalhar com ele, mas com as onças da Mata Atlântica. Então, eu vim para cá em 2013 para fazer meu mestrado, e daí que foi quando eu migrei da biologia para a geografia. Então, estou aqui dentro do departamento da geografia. E o meu trabalho com as onças, com a pintada e a parda na Mata Atlântica, nessa região que fica no sul do estado de São Paulo, perto do Paraná. A questão lá é não existe um conflito entre o bicho e as pessoas, tipo de predação de animal doméstico, por exemplo, tão forte, tão visível, tão acentuado como em outras áreas onde tem onça. Por exemplo, no Pantanal, ou na Caatinga, ou na Amazônia. Vocês ouviram falar um pouquinho da onça parda aí no Rio Grande do Sul na semana passada. Então, mas o caso aqui, eu estava interessada em saber como é que as pessoas que moram nesse, a gente chama de mosaico de unidades de conservação, onde a gente tem várias unidades de conservação, nesse caso foram 3 parques estaduais. Então, as pessoas que moram no entorno desses parques, que junto a esses parques formam um corredor ecológico, onde tem a maior população de onça pintada da Mata Atlântica hoje, uma das maiores populações. Então, só que é uma área que é densamente populada, acho que eu falei certo, ao redor. Então, tem muita gente que mora ao redor dessa área, e tem extração ilegal de palmito dentro dessa área. Tem gente que vem de outras regiões do Brasil, e como é uma área florestada densa, tem muita questão de pessoas que vêm e acabam indo para dentro da mata e ficando lá, fugindo de alguma coisa, de algum crime, alguma coisa. Então, tem um monte de questão social bem forte nessa região também. Então, além de tudo isso, tem a questão de caça ilegal das onças, em função de quando essas pessoas estão na mata extraindo, por exemplo, palmito de forma ilegal, ou caçando outros bichos de forma ilegal, eles acabam, por defesa, matando onça. Ou tem casos também onde as pessoas acabam, onde as onças estão predando animal doméstico, tipo porco, galinha, cachorro. Teve um caso só de uma onça pintada que atacou uma pessoa, mas isso já fazem uns 15 anos atrás, eu acho. E não foi um ataque intencional, que a gente fala, foi um ataque a onça, na verdade, estava se defendendo. Ela estava num curral, e a pessoa, o dono da casa, ouviu o barulho, foi lá para defender os bichos, a onça acabou atacando ele. Então, tem toda uma questão de medo também, e por segurança, na visão das pessoas, por segurança, elas acabam matando esses grandes carnívoros, né, porque, na verdade, é uma onça que está ali rondando a casa. Mas, então, o meu trabalho foi para entender toda essa situação, o que estava acontecendo, e como é que realmente as pessoas percebiam essa questão de ter onça, tanto parda quanto pintada, praticamente no jardim de casa, né, porque nessa região é uma região de interior, então tem muita gente que mora literalmente na borda do parque, ou se não, entre os parques. Então, tem no caso, por exemplo, dessa família que mora, bem onde 2 parques se encontram, é uma areazinha bem pequenininha, que sobrou, que eles não foram desapropriados, muita gente foi desapropriada dessa terra, dessa área. Então, tem toda a questão também, porque quando a gente fala, um parênteses, assim, quando a gente fala em dimensões humanas com animal, com qualquer outro objeto,
não é só uma coisa direta entre, nesse caso das onças, entre as pessoas e as onças, mas é também entre pessoas, entre diferentes grupos. Então, por exemplo, a gente tem morador da região como sendo um grupo, a gente tem gestor de parque como sendo outro grupo, a gente tem conservacionista como sendo outro grupo. Então, e dependendo como esses grupos trabalham entre si, ou se percebem, ou são diferentes, em relação a determinado assunto, então, nesse caso, as onças, vai ter conflito entre grupos por causa de onça, nesse caso. Então, aqui, nessa região, tem muita a questão do conflito entre as pessoas, os moradores que foram desapropriados de suas terras, que tiveram que sair desse lugar anos atrás para o parque se instalar, com o Estado, com as pessoas que gerenciam o parque. Então, por causa desse problema que existe entre morador e parque e governo, às vezes, essa tensão, ela acaba sendo transferida para quando se trata de manejo e conservação de fauna, nesse caso de onça. Então, às vezes, quando falta confiança entre esses grupos, acaba que as pessoas vão tomar diferentes decisões, ou se comportar diferente em função com a fauna, em função disso aí. Então, uma parte dessa minha pesquisa foi ver como que a questão da confiança que os moradores tinham com o gerenciador, com a pessoa que gerencia essa área do parque, influencia a visão deles, do morador, de aceitar ou não ter onça na região. E todos esses diferentes pontos, elas influenciam o quanto que as pessoas aceitam ter onça ali na região. Então, algumas partes desse trabalho foi entender o que leva, olhando através de diferentes cenários, o que levaria uma pessoa, por exemplo, a matar uma onça. Nessa foto aqui, onde eu estou, aparece, isso aqui é uma presa de onça pintada. Esse senhor, ele era caçador de onça, e essa onça que eles mataram foi lá na década de 80 e foi para vender a pele da onça. Então, eu queria entender, eu entrevistei várias pessoas que já mataram onça, que eram caçador, tentar entender o que motivava essas pessoas a fazer isso, e em diferentes cenários, o que leva uma pessoa a matar. Então, por exemplo, eu perguntava e analisei de forma diferente se, por exemplo, eles vissem pegada de onça perto de casa, o que as pessoas fariam? Ou se ou se uma onça atacasse um animal de criação, um cachorro, um porco, ou qualquer bicho, o que eles fariam? Ou se uma onça atacasse uma pessoa na comunidade, o que eles fariam? E nesse caso aqui, onde esse senhor está segurando tomate, ele perdeu 18 porcos para uma onça pintada, e ele mora nessa casa aqui, que é bem onde os parques se encontram. Então, é uma área onde as onças, na verdade, ele vê a onça caminhando perto da casa dele, escuta a onça indo atrás de cachorro, e ele perdeu 18 porcos, ele criava porco para vender, 18 porcos numa noite só para uma onça pintada. E o que ele me disse, isso aqui é um exemplo de uma coisa que a gente chama de coexistência entre humano e fauna. E o que ele me disse é que como as onças estavam ali primeiro, e as pessoas vieram por segundo, aquele lugar ali era da onça antes de ser dele. Então, para evitar um conflito direto entre pessoa e fauna, entre ele e a onça, por exemplo, em vez de botar armadilha ou tentar, de alguma forma, resolver o problema através, matando a onça, ele resolveu não criar mais porcos, não ter mais bicho nenhum que atraísse as onças, e resolveu começar a criar tomate. Então, hoje ele tem duas estufas e ele cria tomate para vender. Então, ele adaptou a fonte de renda dele de uma forma que ele consegue estar vivendo, coexistindo com dois grandes carnívoros ali que podem atacar, que já atacaram cachorro e que já afetaram a fonte de renda dele, né? Então, a gente tem duas situações aqui, nesse caso, onde se caçou onça e, se pudesse, se caçaria de novo, pardo também, para venda de pele ou para algum outro motivo. E aqui um caso de coexistência, onde a pessoa entende que
entende que o ambiente é para ser dividido entre pessoas e entre fauna. Então, nessa área também a gente olha para a questão de valores e crenças e atitudes, de como as pessoas veem e entendem o meio ambiente de uma forma mais abrangente e o quanto isso pode ser traduzido, assim, afunilado para uma coisa mais específica, nesse caso das onças. Agora, saindo um pouco da terra, indo para o mar, o meu mestrado, deixa eu pensar assim, mais alguma coisa aqui. Eu olhei, foi essa questão de tentar entender como é que as pessoas, o que levaria uma pessoa a matar uma onça, o quanto, acho que de uma forma geral, para resumir esse trabalho, o que os meus resultados mostraram é que existe, apesar de ter bastante onça nessa região, apesar de ter predação de animal doméstico e predação de cachorro, existe um nível de tolerância bem alto nessa região. A caça ilegal da onça existe, a caça por retaliação existe, não é tão forte. A caça ilegal para a pele ainda existe, tem muita gente de fora da região que vem para lá para caçar a onça. Existe caça ilegal, como eu falei, em relação às pessoas que já estão na mata de forma ilegal, coletando palmito legal, por exemplo, mas existe essa parte de tolerância, e outra coisa que eu analisei foi o quanto o nível, o quanto que as pessoas sabem e conhecem sobre as onças influenciam a forma como elas toleram ou não toleram as onças na região. E o que eu consegui perceber, com meus resultados mostraram, que realmente, quanto mais essas pessoas sabiam e conheciam onça e sabiam identificar diferente pegada, quando era uma parda, quando era uma pintada, ou quando via um animal predado, que tem como saber se o animal predado foi para uma pintada ou foi para uma parda, o quanto as pessoas sabiam influenciava o quanto elas toleravam ter onça ali. Mas, de forma geral, a tolerância alta, existe um senso, uma noção de que as pessoas dividem o mesmo ambiente com elas, e que mesmo não vendo onça, porque não é fácil de ver, né, é muito raro conseguir ver uma onça assim na natureza, mas que mesmo não vendo as onças, mas sabendo que elas existem na região, já serve como meio que um orgulho para eles, porque eles estão ali dividindo aquele ambiente com as onças. Depois desse trabalho, que foi quando eu comecei, um ano depois eu comecei meu doutorado, na verdade eu ia continuar o meu trabalho com as onças em outras regiões, e eu acabei mudando de universidade, mudando de foco. Comecei meu doutorado na USP, em Piracicaba, né, em Ecologia Aplicada, em 2016, não, 2015, 2016, mas no fim o programa não deu muito certo e eu acabei voltando para cá e mudei completamente o foco das onças e voltei para o mar. Então, hoje o meu foco dentro da universidade é com pessoas e o mar de uma forma abrangente, mas também focando um pouco em certos animais no mar. Então, nesse caso aqui é a baleia que eu mostrei antes para vocês, mas eu também nesse trabalho, em relação a bicho de mar, também fez parte desse trabalho a questão de foca. Eu vou falar um pouquinho mais da foca e da caça da foca mais adiante. A questão de pesca e a pesca do bacalhau, porque aqui a pesca do bacalhau é muito forte, é uma pesca histórica. Hoje em dia, se pescou tanto que em 1992 entrou uma moratória do governo, onde não se podia mais pescar, e ainda hoje é super controlado, quase não tem pesca de bacalhau, porque não tem mais peixe no mar. Mas tem outros aspectos do mar que eu já vou falar um pouquinho para vocês. E como vocês podem ver aqui na foto, de novo, eu trabalhei com questionários para coletar os dados. Aqui a minha amostra, o número de pessoas que eu entrevistei foi maior. Então, uma outra coisa que eu não comentei ainda, existem diferentes métodos e diferentes formas de coletar os dados. Existe uma forma qualitativa, existe uma forma quantitativa.
Eu sempre foquei numa forma quantitativa, onde tudo é transformado em números, esses questionários, as respostas das pessoas são todas transformadas em números, então eu posso fazer análise estatística para conseguir entender o que está acontecendo. Agora, ultimamente, eu tenho incorporado o que a gente chama de, como é que é em português? Método, é um pouquinho dos dois, então eu trabalho com a parte de entrevista também e com a parte de questionário. E quando eu trabalho com questionário, para a gente poder gerar dados e informação que vai ter um peso na hora de informar tomador de decisão, para informar gestor, o governo, para formular uma nova lei ou uma nova medida, a gente tem que trabalhar com números que são, pelo menos estatisticamente, representativos daquele grupo que a gente está trabalhando. Então, normalmente, eu vou entrevistar, o número mágico é tipo 400 pessoas, no mínimo 400 pessoas. E eu não vou falar em estatística aqui, porque não é aula de estatística e não precisa, é muito cedo para isso, mas é um número que possibilita, que dá peso para os resultados que eu consigo gerar, para na hora das pessoas tomarem decisão, verem que, aquele número ali, tipo quando faz uma pesquisa de censo e para saber intenção de voto, por exemplo. Então, não se entrevista milhões de pessoas no Brasil, se entrevistam só alguns, mas aqueles alguns, se são escolhidos de forma aleatória, a gente consegue extrapolar. Então, a gente consegue dizer que daqui a pouco, então nesse caso aqui eu entrevistei quase 800 pessoas, que eu posso dizer com um certo grau de confiança estatística que representa nesse caso aqui a ilha. Então, eu trabalho com uma amostra, com o número de gente que eu entrevisto é bem alto. Então, nesse caso aqui, eu viajei por toda a ilha, que a ilha em área é tipo o Rio Grande do Sul, é um pouquinho menor que o Rio Grande do Sul. Parando e batendo na porta das pessoas e convidando bem aleatório, explicando um pouquinho do trabalho, como é que funcionava, e eu entregava um questionário e voltava no outro dia ou 2 dias depois para buscar o questionário de volta. Então, nesse caso aqui, as pessoas mesmo preenchiam o próprio questionário, e depois eu voltava, a gente conversava um pouquinho e eu recolhia o questionário. Então, eu comecei nesse trabalho aqui, eu comecei a aplicar esse outro método. Até então, eu fazia o questionário na hora com as pessoas, mas agora essa forma de entregar o questionário e buscar depois é bem mais eficiente, porque a gente consegue fazer muito mais num período de tempo menor. Mas essa questão do mar, e principalmente no contexto aqui de Newfoundland, quando a gente fala da relação das pessoas com o mar, existem inúmeras relações que a gente tem com o mar. No contexto daqui, o que é mais saliente é a questão da exploração do petróleo. Então, tem muito, hoje o que domina a economia é a extração e exploração de petróleo, mineral e gás natural. A questão da pesca, essa foto aqui de baixo, é pescador. A pesca hoje, ela não é tão importante economicamente para a província como ela era no passado, mas ainda é bastante grande. E como é uma ilha praticamente rural, a capital aqui tem só 100 mil pessoas, e é a maior cidade da ilha, o resto são tudo assim, cidadezinhas bem pequenas, de 550, tem uma cidade que tem 5 pessoas, então são várias, a ilha inteira é bem rural, então essas comunidades costeiras, elas são praticamente comunidade pesqueira, que mesmo não contribuindo muito para a economia da ilha, a pesca é muito importante para a comunidade, para essa comunidade costeira rural, né? Então, essas duas questões são bem importantes. A outra é a questão da poluição marinha. Então, a gente tem, o que você já deve também já ter ouvido falar bastante, né? Não só a questão de plástico e microplástico no mar, mas a questão de falta de gerenciamento de resíduos. Então, e mesmo de comportamento das pessoas, por estar descartando resíduo de forma irregular. Acho que eu não tenho uma outra foto aqui não. Teve um dia que eu estava viajando para fazer meu trabalho, e eu parei num porto pequenininho, e quando eu olho para o lado tem uma caminhonete, os caras estão consertando a caminhonete,
e eles simplesmente pegam o lixo, o plástico, as coisas que estavam ali construindo na caminhonete e só despejam do lado do porto no mar. Então, e assim, porto pequenininho, né? Então tem toda essa questão também de entender como é que as pessoas, o que leva as pessoas a fazer isso? Será que elas se importam com o mar? Será que elas não se importam com o mar? Por que a gente está poluindo? E quando a gente diz que a gente se importa, porque ao mesmo tempo que se o mar é o que traz sustento para a família, traz comida e é a fonte de renda, e as pessoas dizem que se importam tanto com o mar, como é que a gente pode poluir ao mesmo tempo? Então existe uma coisa, é um conceito que se chama dentro da psicologia de dissonância cognitiva, que é quando o que a gente acredita e o que a gente valoriza e o que a gente fala não bate com o que a gente faz. Então, um exemplo clássico, a gente sabe que fumar faz mal, a gente sabe que a gente pode ter, que fumar, né, faz mal para a saúde, dá câncer, tem até fotinho feia atrás do... A gente sabe de tudo isso, mas as pessoas ainda continuam fumando. Então, a gente cria... o próprio fumante sabe disso. Então, a gente cria, quando a gente faz coisas que não batem com o que a gente sabe e acredita, a gente cria várias desculpas que justificam o nosso comportamento. Então, uma das coisas que nesse meu trabalho de doutorado foi também investigar o que as pessoas, como é que as pessoas valorizam o mar, as coisas que elas acreditam, como é que elas percebem, como é que elas interpretam, e como elas se comportam, e se as duas coisas batem, ou se não batem, por quê? O que leva as pessoas a se comportar de uma tal maneira, por exemplo, jogar pneu na beira da praia, despejar lixo no mar, se ao mesmo tempo elas falam que elas se importam, que elas estão preocupadas com o mar, que elas valorizam o mar, que elas têm medo que futuras gerações não vão ter um mar limpo enfim, um mar limpo. Então, o que acontece nesse meio, né? Então, essa foi uma das coisas do meu trabalho de doutorado. Mas o que mais me guiou foi também entender essa conexão das pessoas com o mar, então, essa conexão que tem com o recurso do mar e com o mar como um todo. Será que existe uma diferença da forma como as pessoas valorizam e percebem o mar, só quando a gente fala o mar, se existe uma diferença dessa percepção mais abrangente, ou quando a gente fala, por exemplo, de peixe, ou de foca, ou de baleia. Será que tem uma conexão ou não? Então, essa foi uma outra parte da minha pesquisa. E eu também estava interessada em saber e nessa parte eu usei uma técnica que se chama associação de palavras, uma coisa assim. Então, quando eu falo, por exemplo, se eu pergunto para vocês o que vem à cabeça quando vocês pensam no mar? Então, provavelmente, agora, se eu falo, o que vem na cabeça quando pensam no mar? Então, eu fiz essa pergunta para as pessoas e elas me listavam as 3 primeiras coisas que vinham à mente quando elas pensavam no mar. A principal coisa foi, é bonito, é frio, é gelado, tem gelo, iceberg, é perigoso, ou peixe, barco, esse tipo de coisa. Então, eu analisei todas essas, o que se chama de imagem mental, o quanto que essas imagens mentais, essa ideia que a gente tem, que vem na cabeça, o quanto que essas ideias influenciam como que as pessoas percebem e como as pessoas se comportam em relação ao mar, e que tipo de coisa elas aceitam em relação ao desenvolvimento no mar. Então, por exemplo, em relação à questão de exploração de óleo, a questão de pesca comercial de larga escala, ou pesca só recreativa, a questão de transporte marinho, em relação à criação de área protegida marinha, se daqui a pouco se cria uma área de proteção marinha, diferente da Ilha dos Lobos, por exemplo, onde a área de proteção é a Ilha dos Lobos. Aqui tem algumas áreas de proteção que não tem ilha nenhuma, mas é uma área marinha para proteger alguma espécie ou algum habitat específico. Então, mas daí tem o conflito da questão da indústria petroleira. Então, o quanto que nessas áreas as pessoas aceitam, por exemplo, fechar uma área e ninguém pode entrar, ninguém passa, não tem pesca, não tem extração de óleo, não tem nada, ou é uma área onde se permite alguma coisa de desenvolvimento ou extração de recursos marinhos. Então, tem todas essas questões e o outro foco foi tentar trazer, então, essa ideia do abrangente para o mais específico. Então, nesse lado, eu foquei
nas focas, o quanto que é toda essa parte de como as pessoas entendem e percebem, valorizam o mar, podem ser traduzidas para um animal, que é a foca. Eu vou falar um pouquinho mais da foca mais adiante, pelo exemplo de um outro trabalho que eu fiz aqui, que não foi do meu doutorado, mas está relacionado. Que eu vou falar agora, na verdade. Então, a foca, eu não sei se alguém quer fazer uma... Bom, a gente deixa as perguntas para depois. Então, o meu doutorado é praticamente essa questão das relações, das dimensões humanas do mar, olhando para o mar como um todo. Nesse caso, como um todo, se refere a essa área do Atlântico Norte, onde as pessoas têm esse contato com o mar aqui, né? E por ser uma ilha, se acredita... tem toda essa questão de que se fala que as pessoas que moram em ilha têm uma relação com o mar diferente das pessoas que moram no continente. Então, aqui o mar e qualquer coisa relacionada ao mar é visto na comida, obviamente, na arte, na literatura, na música. Música tradicional é só em relação ao mar, a pesca, a tempestade, a tragédia. Eu nem comentei antes, mas aqui foi o primeiro sinal, quando o Titanic afundou, foi detectado aqui, porque não foi muito longe. O iceberg onde o Titanic bateu foi um iceberg que, na verdade, desce aqui do norte e passa aqui na frente. Então, aqui é uma latitude onde ainda passa iceberg, eles começam a derreter. Só um parênteses. Então, tem essa conexão com o mar muito forte e histórica. Então, a ideia é entender, e ao mesmo tempo aqui já se percebe, tem uma questão muito forte de poluição de plástico e microplástico, que de outras regiões, né, porque o mar é um só, já tem a questão de mudança climática e erosão na costa e aumento do nível do mar. O nível do mar está aumentando de 2 a 4 milímetros por ano nessa última década. Tem uma cidade que é abaixo do nível do mar, que qualquer tempestade já inunda. Então, tem essa questão também da exploração do bacalhau, que é esse peixe que está aí na foto, que foi muito forte até o século passado, no início dos anos 90. Tanto é que dizimou com o peixe aqui. Então, tem a ilha e o caso aqui é visto como se fosse um microcosmo do que acontece no mundo hoje. Então, toda essa questão de poluição, de mudança climática e de degradação, diminuição da biodiversidade, no caso aqui dos peixes, tudo já aconteceu e está acontecendo aqui. Então, a ideia também surgiu dessa necessidade de entender como é que as pessoas estão percebendo tudo isso, todas essas mudanças, como é que elas estão, o que elas pensam para o futuro, o quanto que essa forma que elas percebem as coisas influencia o jeito que eles se comportam hoje em relação à conservação e proteção ambiental e comportamento pró-ambiental, porque faz parte, é como se aqui representasse o que a gente está vendo hoje de uma forma mais abrangente que está acontecendo no mundo, né? Então, o que a gente consegue entender aqui, se daqui a pouco a gente consegue informar outros lugares, né? O que está acontecendo em outros lugares. Então, essa é mais ou menos as dimensões humanas do mar, que também que faz parte de uma outra, uma disciplina maior, que não é uma disciplina, é um campo que abrange várias disciplinas, que se chama Ciências Sociais Marinhas, que traz várias disciplinas dentro das ciências sociais para entender toda essa questão humana com mar, com pesca, com área de proteção, com desenvolvimento, com qualquer coisa que se imagine em relação ao mar. Mas além desse trabalho, como eu comentei antes, que eu faço dentro da universidade, seja através do doutorado, do mestrado, um pouco o meu trabalho também, que eu vou falar aqui agora, foi o que eu fiz com consultoria, e nesse caso aqui, a questão da foca. Então, as focas aqui podem ser, a foca é legalmente, a caça é legal aqui no Canadá, é legalizada para comércio e para uso, para uso pessoal de pele e de carne ou de óleo
o óleo da foca é usado para ômega 3, então tem um mercado bastante grande de óleo de foca. E só que a foca, e eu vou mostrar umas imagens para vocês aqui, nos anos 80, toda essa questão da caça da foca foi o que alimentou grandes organizações, ONGs, como o Greenpeace e umas outras ONGs, essas grandes campanhas contra a agressão animal. Então, tem um problema muito, muito sério aqui entre grupos. Lembra que no início eu falei problema entre grupos em relação a um bicho, por exemplo, nesse caso aqui a foca. Então, tem um grupo de proteção de animais, grupo de ONG, e os moradores aqui, onde esses grandes grupos, essas grandes ONGs de proteção dos animais acabaram por... não é degrimir, mas acabaram por transformar essa imagem, transformando as pessoas que moram aqui, os pescadores que moram aqui, como os vikings, os grandes caçadores que destroem qualquer bicho, porque as pessoas matam foca. E a imagem de uma foca no gelo como essa, onde tudo é branco e o gelo e o sangue é o que choca. Então, foi muito usado nos anos 80 e 90, imagens assim, ou imagem, não sei se eu tenho a outra aqui, não, imagem de filhote de foca, que é o branquinho, bonitinho, todo ensanguentado, para criar esse caso contra a caça das focas. Então, é um tema extremamente polêmico, extremamente politizado. Então, ainda hoje é muito forte o trabalho desses grupos, pressionando o governo para acabar com a caça da foca. A caça da foca hoje o comércio é restrito porque Estados Unidos baniu a importação de qualquer produto de foca já faz anos, União Europeia também, então o comércio está cada vez menor. Não existe problema de conservação com esses bichos porque a população é grande, então a cota, mas é tudo controlado. Então a cota para caçar focas são por ano, entre um período que dura umas 3, 4 semanas, podem se caçar até 400 mil indivíduos. Então, 400 mil focas podem ser caçadas por ano, de duas espécies específicas. Não se chega nem à metade disso aí, né? O ano passado se caçou 90 mil focas, eu acho. Principalmente para comércio local e para o óleo, para ômega 3. Mas, mesmo assim, existe toda esse estigma e esse tabu quando se fala em caça e foca. Então, esse trabalho foi para entender como que os moradores aqui da ilha e como os caçadores, como os moradores da ilha estavam percebendo a situação hoje em relação à foca, se eles ainda apoiam a indústria, apoiam a caça-foca de forma comercial, ou se daqui a pouco só se caça para uso próprio. Existe também a questão, parecido com o caso do lobo-leão marinho na Ilha dos Lobos, onde a foca come o bacalhau, come outros peixes que o pescador o pescador vai pescar para poder vender. Então, tem esse conflito direto entre pescador e foca, e tem o conflito entre os grupos por causa da caça da foca. Então, esse trabalho foi também para entender a parte dos moradores, mas para entender o que leva o caçador a caçar a foca, qual é o principal motivo. E que a gente conseguiu, o que a gente achou aqui, que o principal motivo não é a caça comercial para vender pele, ou para vender carne, ou para vender o óleo da foca, mas é para controlar a população, porque está, na percepção deles, está acabando, está diminuindo a população de peixe. Não importa se o cientista do governo, os biólogos do governo que fazem todo o controle e censo de peixe e de foca todos os anos dizem que a foca, ela come peixe, mas ela não come tanto assim que vai afetar. Não importa, porque não existe confiança entre o pescador e o cientista do governo. Então, o nível, diferente do que acontece na Mata Atlântica com as onças, aqui o nível de tolerância com esses bichos é praticamente zero. E uma das coisas, e tem bastante deles, então uma das coisas também que levou, essa foto aqui é do ano passado, onde uma foca, isso aqui não é tão longe do mar, mas é perto, mas também não é tão perto, mas também não é tão longe, mas o gelo estava tão grande, tinha tanta foca que elas começaram assim a chegar perto das casas. Então, imagens como essa estimularam ainda mais
não tolerância, é intolerância das pessoas com a foca. Então, é muito forte isso de caça à foca para controlar a população, muito mais do que o comércio. Lá nos anos 1800 e tanto, o comércio da foca era tão significativo economicamente para a província quanto foi o bacalhau, por exemplo, e hoje é o petróleo. Só que hoje a foca, o comércio já não é tanto assim, né? Mas de forma geral, mesmo se a pessoa não é pescador, não é caçador de foca, existe um consenso bem grande na ilha inteira de que a indústria deve seguir, que não é uma atividade cruel, como muitos grupos, e principalmente ONGs ONGs para proteção de animal falam e, né, usam nas suas campanhas dizendo que a caça é cruel. Tanto é que a caça da foca é considerada uma das caças mais controladas e legalizadas e observadas do mundo. Em 2005, um grupo de veterinários independentes se reuniu para criar um protocolo onde de como matar uma foca de forma mais humanizada possível, de mais rápida possível. Então, se criou todo um tabu em volta dessa caça da foca, que ainda assim persiste. Então, esse trabalho foi para tentar entender como é que as pessoas estão percebendo isso hoje, né? E existe um grupo que é do governo, com indústria, com pesca, com vários segmentos da sociedade que discute a questão que se formou no ano passado, que é de todas as províncias do Atlântico, onde tem caça de foca, se reuniu para justamente tratar dessa questão do que fazer, como controlar, como manejar, e levar essas informações a nível federal para tomar de decisão e criação de lei, né? Então, esse é um outro exemplo de como essa área pode ser aplicada. Esse aqui é uma foca comendo um bacalhau. Essa área das dimensões humanas pode ser aplicada em diferentes contextos. Aqui é um outro trabalho que eu estou fazendo, está em andamento, que é com alce, aqui no Canadá, manejo de conservação do alce. E nesse trabalho, a gente está trabalhando com comunidade indígena e caçadores também. Aqui no país inteiro a caça é legalizada, controlada. Existem áreas de caça, as pessoas precisam, existem cotas que devem ser respeitadas, autorização que as pessoas precisam ter para caçar. Então, nesse trabalho aqui, a gente está trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente do Estado, aqui a gente chama de província, não é Estado, né? Como criar no desenvolvimento desse plano de manejo, plano de caça com as comunidades indígenas e quem pode caçar e quando e quantos bichos podem ser caçados. Porque o alce é muito importante pela carne, né? Então, um alce é muito maior que um cavalo. Então, tem um alce, ele sustenta várias pessoas por um período de tempo, né, mais prolongado. E agora, com a questão da pandemia, muitas dessas comunidades indígenas, elas estão isoladas, onde as pessoas não têm acesso à comida de mercado, e a comida de mercado não está chegando nessas comunidades. Então, eles estão caçando mesmo quando e onde não deveriam caçar. Então, está um problema bem sério e urgente também nessa questão, como é que a gente controla agora nesse mundo de pandemia, onde as pessoas estão sendo afetadas pela falta de comida de mercado, por exemplo, né? Então, esse aqui é um exemplo um outro exemplo de aplicação dessa área das dimensões humanas, onde não é conflito, mas é manejo de fauna e como é que a gente trabalha com essa questão do que pode e o que não pode fazer, né? Claro que existem outros detalhes, mas eu não vou entrar muito a fundo aqui também, não. Outro trabalho que eu estou fazendo aqui são, na verdade, três trabalhos diferentes. Um é no Alasca, um outro aqui... Oi, Mônica. Oi. Sim, eu tenho 1 hora com os alunos, né? Então, Tô a gente tem mais ou terminando. menos... tá, beleza. Então, a gente tem mais ou menos 5 minutos slide. mais das perguntas. Sim. Aí, tá bom. Aqui é só para mostrar um outro exemplo, que é quando a gente trabalha com reintrodução de bicho. Então, a gente está trazendo bicho de novo para a paisagem. Então, como é que as pessoas, né, sabem, não sabem, vão se comportar, prever algum tipo de conflito quando a gente traz bicho e não quando o bicho já está lá.
Mas a principal mensagem aqui, o que a gente sempre fala dessa disciplina, é que a gente não vai conversar com as pessoas, a gente vai ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, eu não vou a campo falar com ninguém, eu vou ouvir o que eles têm a me dizer sobre aquilo que eu estou procurando. E agora eu terminei. Ok. Gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu pelo menos, eu sou suspeito para falar, tá? Porque eu sou biólogo e essa área me interessa pra caramba. Eu acho que discutir isso é muito necessário, então eu sou suspeito para falar. Eu realmente adorei a palestra. Assim, tu chegou a comentar lá, e eu anotei aqui, sobre a questão dos questionários que tu faz, do número de pessoas, da questão de aleatorizar, né, e na questão do quantitativo por qualitativo, e eu só lembrei que esses alunos que estão assistindo, com exceção de uma turma que não trabalha biologia, eu trabalho só química com eles, e eles não estão fazendo, mas as outras 3 turmas, né, de primeiro ano, eles estão fazendo uma pesquisa, onde eu não sei se tu no Canadá tu acompanha a situação do Brasil, mas o Brasil saiu um estudo do IBGE de 2018, né, em que eu anotei aqui, a insegurança alimentar grave aumentou, então, aumentou no Brasil, então era tipo assim, 3 para 4%, foi para 5%, foi para 8%. E essa coisa de insegurança alimentar grave é de pessoas que pelo menos ficaram um dia ou 2 sem comida, em função de não ter condições, de não ter como conseguir. Então, aproveitando essa questão da pandemia, eu peguei o questionário que o IBGE usou, são 14 perguntas, e eu sugeri para eles que eles fizessem. Então, só para saber, eles estão fazendo essa questão de trabalhar a pergunta, né, trabalhar um questionário. Então, se eles fizeram tudo certinho, eu espero que eles façam tudo certinho, né, eu pedi para que cada aluno, é um trabalho em dupla, mas que cada aluno escolhesse 10 pessoas da comunidade deles, e dessas 10 pessoas eles sorteassem 5, para tentar fazer um tipo de aleatorização. Então, cada dupla vai me entregar 10 questionários, cada dupla. E vamos dizer que eu tenho 3 turmas, eu vou ter um número muito legal para discutir. Aí nós vamos pegar os dados deles e vamos montar uma aula para eles fazendo no Excel, os gráficos, tabelas, e quem sabe, né, se eu conseguir trabalhar assim, daqui um pouco eu pego esses dados e jogo uma estatística em cima para mostrar um pouco sobre a estatística, né? O que a estatística nos diz. Mas eu lembrei que tu comentou ali da importância de ser aleatorizado, né? Não pegar, eu vou escolher essa porque está na minha frente, eu vou escolher aquela ali, mas às vezes as pessoas são muito parecidas economicamente, no modo de pensar, e eu acabo, né, levando o meu trabalho, dando um viés para o meu trabalho. Então, eles estão trabalhando essa questão, né? Então, e tento, como época de pandemia, né, quem sabe a gente não tem aí alguns dados referentes ao município de São Sebastião do Caí, né, relacionado a isso. Vamos tentar ver se bate com a pesquisa de 2018, né, se está igual ou não. Mas eu acho bem legal essa questão da pesquisa, né. Sim. E eu gostei muito mesmo. Eu espero que todos tenham gostado. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. E só para avisar, a diretora da escola também está participando aqui, a Valéria, né? Olá, tudo bom? Eu convidei ela, porque é uma ideia de um projeto meu para o ano que vem também, tipo assim, fazer seminários do Paulo Freire, da escola Paulo Freire, né? É uma ideia minha que eu vou levar para ela, para a direção, e é mais ou menos isso, trazer alguém para conversar com os alunos, né? Eu nem perguntei, mas onde é que a escola é no CAI? É no CAI. Em São Sebastião do Caí. Eu não sei se tu é o magistério, né? O antigo magistério, né? O Paulo Freire, né, Valéria? Tá baixo o volume dela. Eu não sei, pessoal, se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa?
Se ninguém tem, eu vou fazer mais um comentário, então, e uma pergunta, na verdade, que eu sei porque a nossa orientadora, né, a Larissa, ela trabalha muito em educação ambiental e ela sempre usa esse exemplo dos lobos e leões marinhos do teu trabalho, né? A questão da percepção que os pescadores têm em relação aos animais. E a importância de trabalhar isso, para que os alunos também entendam a importância de trabalhar isso. A percepção, por exemplo, na questão da alimentação. Qual é a percepção que eles têm sobre o quanto os animais comem e quanto que o estudo da biologia do animal nos diz que eles comem de verdade. Né? A diferença entre o que o pescador percebe e acha e aquilo que o leão marinho realmente come por dia, né? Eu não vou falar a resposta, porque a Ana vai te dar a resposta semana que vem, né? Eu vou tirar toda o brilho da fala dela. Não, então eu vou cobrar ela, né? Eu vou cobrar ela. Mas, assim, existe uma percepção, só para complementar, existe uma percepção do pescador que o animal come muito, praticamente, né? Come tudo que está na rede, quando, na verdade, o estudo da biologia do animal nos diz que ele come bem menos do que aquilo que o pescador tem ideia. Então, a importância de tu ter estudos onde tu conheça o que as pessoas pensam, né? E a importância de conhecer a biologia do animal, né? Aquilo, quanto que ele come, o que ele come, né? Muitas vezes, tu conhecendo a dieta dele, tu vai dizer, não, mas espera aí, aquele animal nem come aquele peixe que é economicamente viável para o pescador, né? Então, ou come muito pouco. Tem que ter os dois lados, mas é importante também que o pescador, nesse caso, ele vai confiar no que é dito, o que o biólogo achou, que o peixe, que o leão marinho, por exemplo, não come tanto peixe, né? Então, o que acontece aqui é que a foca ela não está comendo tanto peixe, é mínimo, é tipo o que acontece na Ilha dos Lobos. Só que os pescadores não acreditam quando o biólogo fala isso, porque o biólogo está vindo do governo e eles não acreditam no governo. Então, não importa o que me digam, a foca ou o leão marinho vai estar sempre comendo mais. Então, tem toda essa questão entre as pessoas para dar onde é que tá vindo essa informação, né? Porque do jeito que eles percebem, existe essa coisa do real e do percebido. Tanto do risco real e percebido, quando a gente trata a questão do medo, quanto da predação real e percebida. Quando elas não batem, tem todo um trabalho para, né, para fazer com que a pessoa entenda que, na verdade, o que acontece não é aquilo que ela acha que acontece, né? Só que é difícil também, porque tu tá duvidando, tu tá assim, não, peraí, tá me dizendo que eu não sei, que eu tô vendo aqui, eu tô errado? Então tem todo, né? Eu passei minha vida inteira pescando e tu tá querendo me dizer uma pessoa nova, às vezes é uma pessoa mais velha, né? E ele não acredita, na verdade, né? Então tem a questão da percepção e a questão do real, né? Exato. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu vi que a Valéria queria falar agora ali. Oi, Carlos. Desculpa, oi. Eu fui ligar o microfone e sem querer eu apertei na chamada e acabei saindo, tá? Estou de volta, então. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, prazer. Igualmente. Carlos, a tua pergunta antes era sobre a questão do curso normal? É que a Mônica, ela é, acho que, ela de Montenegro, né? Então, ela conhece bem a nossa região aqui, mas é o magistério, né? O antigo magistério, né? É o magistério. Antigamente, nós chamávamos de habilitação magistério. O Colégio São José, né? O São José em Montenegro tem, né, o curso de magistério, que hoje em dia é o curso normal. Esse aí mesmo. Sim, mas é no CAI, a nossa escola. Sim, nossa, São Sebastião do CAI. Sim. É que a gente conhece ali, né? A realidade próxima, né? Que é Montenegro. Que legal. E aí, gente, Mônica, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que a Valéria quer fazer uma pergunta. Desculpa, tudo bem. Eu peguei a fala em andamento, assim, já, então, né, talvez algumas informações tu provavelmente tenha passado ali no início, mas essa tua pesquisa foi toda no Canadá, tu vive há bastante tempo aí? Sim, o meu doutorado, essa parte do mar e das focas é toda aqui no Canadá, na volta em relação à ilha, né? As pessoas, com os moradores da ilha e aqui no Atlântico Norte. Então, tudo que
A parte das focas e do mar foi aqui, doutorado é aqui. Eu fiz aqui, mas a pesquisa foi na Mata Atlântica, né? Ah, sim. Uhum. Tá certo. Uhum. Ok, então, obrigada. Então tá, gente. Eu, mais uma vez, Mônica, obrigado mesmo por tu ter... Quando a Lari me disse para convidar vocês, né, porque vocês teriam uma carga de conhecimento muito legal para falar para eles, eu, na hora, concordei e realmente, de verdade, muito legal. Eu particularmente, gostei muito. A ideia de trazer outras pessoas para mostrar para eles, como é uma disciplina chamada Projeto de Vida, e eu trabalho uma chamada Biodiversidade e Biologia, então eu acho legal porque tu consegue... Porque meio ambiente e sustentabilidade, educação ambiental é projeto de vida, é para o futuro. Então, trazer pessoas e trazer outras pessoas que consigam mostrar para eles que existem outras possibilidades, existem pessoas que saíram, né, do lado, que nem ela, a Tássia ontem falou, a Mônica, né, a gente estudou na mesma escola, e a gente perceber, e a escola pública, né? Sim. E a gente perceber que de escola pública, né, hoje nós temos, né, a Mônica aí, que fez a graduação dela, fez o mestrado no Canadá, está fazendo o doutorado no Canadá. Eu não sei o que é, né, eu até não acompanhei, mas a questão da National Geographic, pelo que eu vi, que participa também, e a gente lê, acha o máximo, né, as matérias, tudo. Então, do lado de vocês, do lado da cidade, das casas dos alunos, da escola dos alunos do Paulo Freire, conhecendo o mundo, né? Viajando o mundo e fazendo coisas novas, diferentes, indo a campo e nadando com baleia e vendo onça, né? E trabalhando na África com guepardo, que foi o caso da Fran semana passada, e a Mônica e a Carol semana que vem, né? A Ana Carolina Ponte, ela vai falar sobre o trabalho dela com crianças na África, todo aquele trabalho que ela e o marido dela fazem, os projetos onde elas vão lá, tipo Cruz Vermelha, né? E não sei se é o caso, se é realmente só Cruz, mas tipo assim, ir lá e o que ela pode, né? O que ela encara, o que ela tem para ensinar sobre essa, né, a rotina dela. Acho muito legal. E essa é a ideia do trabalho, disso que nós estamos fazendo, de trazer essas pessoas para mostrar para eles que... E o mais legal, uma pessoa do lado, né, da escola deles, da cidade deles, né, está fazendo um doutorado, doutorado no Canadá, e hoje no grupo de uma turma eu falei, eu ainda quero ver vocês dando palestra, quem sabe, para quem está vindo lá atrás, né? Então, essa é a ideia de tudo, né? E eu pretendo continuar sempre com essa visão aí, e muito obrigado mesmo, achei o máximo, por mais que isso seja, né, fora da realidade, mas essa é a intenção. Nós temos um menino, né, que está indo para o Japão agora, que é da nossa escola, ele ganhou uma bolsa no Japão, ele aprendeu japonês sozinho, né, ele foi lá, fez a entrevista no consulado do Japão, todo em japonês, preferiu fazer, poderia ter feito em inglês. Então, assim, a gente tem exemplos nossos de pessoas que estão, né, e é isso que a gente quer trazer para os nossos alunos. Muito obrigado. Às vezes a gente acha que não consegue fazer essas coisas que estão tão longe, porque a gente é do interior e não sabe nada, não sei o quê. Mas a verdade não, quando a gente quer e foca né, e pensa, não, por que não, né? A gente consegue. Claro, é isso aí. É isso aí, muito obrigado novamente. Gente, eu queria agradecer a presença de todos, tá? Eu vi que alguns já foram, mas tudo bem. Tá? Quem não pôde participar, espero que assista e se inspire. Tá bom? Muito obrigado, Mônica. Obrigado, gente, por participarem. Tchau, tchau. Tchau. Mônica. Tchau, Tássia. Bom dia. Prazer te encontrar. Tchau. Tudo de bom. Obrigada.